Se Emmanuel nos fala a respeito das duas asas, né, da evolução espiritual, que precisam estar fortalecidas para que o ser possa alçar voo, né, para regiões superiores e elevadas, né, nós temos aí que fortalecer a asa do saber e a asa do amar, né? São duas asas muito importantes. E às vezes a gente fala muito no amor, os espíritos falam, né, da codificação, que o amor é mais difícil de ser desenvolvido, e realmente é mais difícil de desenvolver, porque o amor é um sentimento que ele é o sentimento máximo. Quem ama, os espíritos maiores, os espíritos superiores, eles amam. Eles amam. E às vezes a gente não entende porque eles tomam essa ou aquela atitude, por que eles agem dessa forma, ou que a gente... É difícil a gente compreender como eles agem assim. Porque eles amam. Eles simplesmente amam. Eles encarnam na Terra por amor à humanidade. Então eles são aqueles missionários que vêm nos ensinar a amar. Chico Xavier, todo o tempo que ele passou aqui conosco, além de deixar uma obra extraordinária para todos nós, ele foi um exemplo de conduta. Ele simplesmente amava. E esse coração dele é que faz com que ele seja inesquecível. Talvez ele seja mais imortal pelo que ele viveu e pelo que ele exemplificou como ser humano, do que propriamente as suas obras, que são extraordinárias. Mas são obras mediúnicas, de autoria espiritual de Emmanuel, de Humberto de Campos, né? Então, o seu exemplo de conduta, este sim, isso tem que ser lembrado para todos nós, porque ele exemplificou o amor, a caridade, ele exemplificou a paciência, ele exemplificou a tolerância, ele exemplificou o exemplo cristão que nós precisamos ter nas nossas vidas. Não podemos ser igual aos sepulcros caiados, que foram bem apontados pelo Cristo, né? Quando Jesus afirma, né, não que sejamos nós iguais a sepulcros caiados, que são limpos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Não podemos agir assim. Não podemos utilizar a nossa doutrina espírita apenas para parecer. Nós precisamos ser. Nós precisamos realmente internalizar esse conhecimento e nos colocarmos na direção com o objetivo desse aprendizado, mesmo que seja difícil, meus irmãos. E a grande lição, né? O grande momento, né? Que a gente vai entender a direção que a gente vai seguir, está aqui na questão 919 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec questiona a espiritualidade superior. Qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. É importante, sabe, irmãos, que a gente realmente comece a se analisar. E a relação com o outro, né? A forma com que a gente atua no mundo, a forma como a gente trata os outros, a forma na qual a gente reage a determinadas situações desafiadoras, um impropério, uma agressão, uma decepção, a forma na qual a gente reage a essas situações diz muito sobre nós mesmos. Diz muito sobre nós mesmos. Pedro, né, grande apóstolo do Cristo, quando estava ali durante a última ceia com Jesus, Jesus falou: Pedro, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro fala: não, Jesus, qualquer um desses discípulos aqui pode te negar, mas eu não te negarei. E aí passa, né, o tempo, né, o dia, amanhece o dia, e Jesus é preso, e por fim ele é crucificado lá no Monte da Caveira, quando um dos transeuntes que estavam ali, né, questionaram: ei, você não é um homem que anda com Jesus? E Pedro falou: não. Quando passa um soldado romano e fala: ei, você, judeu, andava com Jesus? E Pedro falou: não, eu não. E por último passou um rapaz e falou assim: ei, você andava com Jesus? Você andava com o crucificado? E Pedro falou: não, eu não andava com o crucificado. Nesse momento, na terceira negação, o galo cantou. E quando o galo cantou,
Pedro entendeu que Jesus estava certo, que ele não via uma imperfeição que estava nele, mas que o Cristo, com seu olhar de espírito puro e iluminado, de governador espiritual da terra, conseguia ver. Então, Pedro, quando falou com Jesus que ele não negaria, ele estava sendo sincero, porque ele acreditava que não faria, mas na hora ele o fez, porque Jesus sabia que ele faria, porque Jesus é um grande psicólogo das almas humanas, ele conhece a cada um de nós profundamente. Por isso ele falou: Pedro, tu me negarás 3 vezes. E é isso, meus irmãos, é este exemplo evangélico que faz com que a gente realmente comece a entender a importância do autoconhecimento. Aquele momento em que o galo cantou, Pedro transformou-se completamente. Daí ele fez uma vida linda, uma vida de doação ao trabalho do Cristo. Ele realmente amou, ele realmente pregou a palavra de Jesus e ele se transformou naquele que Jesus sabia que ele seria. Porque quando Jesus falou: Pedro, sobre essa pedra tu construirás a minha igreja. Então, Jesus deu a ele a condição de ser o líder dos apóstolos, porque sabia que ele iria se transformar depois de viver essa transformação. Então, quando a gente realmente, a exemplo de Pedro, né, vai realmente nos confrontar conosco mesmo, que a gente vai realmente se ver, a gente vai realmente se entender e realmente conseguir, né, identificar aquilo que precisa ser transformado em nós, daí a gente pode dar o pulo do gato, né? A gente vai conseguir identificar aquilo que a gente precisa transformar, que às vezes está lá em nós e a gente acha que não. A gente é espírita, né? A gente está detentor aí, sabe de cor todos aqui os itens do livro dos espíritos, né? Então a gente está confortável, né? Achando que está indo muito bem, mas na verdade, quando nós somos confrontados com uma situação, né? Nesse impulso, a gente vai revidar uma ofensa, a gente vai brigar, a gente vai vivenciar aí um processo aí de dificuldade na nossa vida, a gente vai se desesperar. A gente vai, de repente, viver uma experiência difícil, a gente vai se tornar amargo, a gente vai ficar com ódio, com raiva, vai desenvolver revolta no nosso coração. Porque o conhecimento espírita, o evangelho do Cristo não estava ali dentro de nós. Não estava ali atendendo ao nosso entendimento, não estava fazendo sentido para as nossas vidas. Porque quando o evangelho do Cristo faz sentido para nossas vidas, quando a gente realmente desenvolve, né, esse arcabouço, né, de confiança, de fé, quando a gente realmente sabe, né, desenvolve esse entendimento de quem nós somos, qual é o objetivo da nossa existência e que nós somos todos filhos de Deus, muito amados por Deus e que estamos num caminho, né, daquilo que já nos pertence, porque a plenitude e o amor de Deus já nos pertence. Fomos criados à sua imagem imagem e semelhança, a semelhança e imagem do Criador. Então nós temos aquilo, né, nós temos ali o germe divino dentro de nós. E nós sabemos, por isso que a gente não se conforma com a dor. A gente não se conforma com a tristeza. A gente vai buscar meios de sair, de resolver um problema difícil que a gente está vivendo, porque a gente sabe que foi criado para ser feliz. A gente sabe que essa felicidade, ela nos foi dada desde a nossa criação, mas que nós estamos caminhando para ela, né? E nos construindo enquanto individualidades, que são essas experiências vividas que vão nos construir enquanto filhos do Pai, né? Do átomo ao arcanjo. Estamos aí nessa caminhada do átomo ao arcanjo e seremos os arcanjos, os anjos que seremos amanhã. E é importante que nessa trajetória, é importante que nessa caminhada, meus irmãos, nós tenhamos sim a consciência, né, de que tudo que nos ocorre é para o nosso progresso, é para a nossa evolução. Mas muita coisa também nos ocorre em função da nossa imprudência,
porque nós sabemos, né, que existe uma lei, que é a lei da causa e efeito, né? Aquilo que nós fazemos de mal para alguém, esse mal, ele retornará para nós. Então, a vida, ela é essa dinâmica, né? Essa dinâmica que é ali organizada pelo Criador, né? Essas leis universais que elas regem a nossa vida. Então, muitas coisas, né, que poderiam ser evitadas, que nós, pela nossa imprudência, né, nós vamos realmente criar para o nosso caminho. Estamos caminhando, né? Buscando aí realmente vencer, né? A nós mesmos, né? Como afirma Paulo de Tarso, né? Que ele conseguiu vencer o bom combate. E esse bom combate que está, né? Colocado para que todos nós possamos vencer. Não o combate externo, mas o combate da nossa intimidade. O que precisa ser em nós transformados? Porque nós nos desesperamos mediante um momento de dificuldade, um momento de desafio, né? Jesus Cristo, quando estava ali nas margens do rio, né? No rio Tiberíades, né? As margens do lago de Genezaré, né? Rio Tiberíades não, as margens do lago de Genezaré e ao mar da Galileia, ele convidou que os discípulos, né, subissem no barco para que passassem para o outro lado da margem. Nesse momento, Jesus estava realmente convidando todos eles, né, para esse processo da transformação espiritual, né, sair da margem da negatividade, do materialismo, do mal, para suplantar, né, e deixar que brilhe a luz, né, daquilo que nós temos de melhor, das nossas qualidades melhores. Jesus convocou todos eles e todos eles foram. E nesse momento, como estavam no meio, né, no meio da viagem, Jesus, ele entrou num processo começou a orar, né? E nesse processo de oração, Jesus entrou numa espécie de êxtase, quando não percebeu que ao redor se manifestava uma grande tempestade. Os mares revoltos, o barco começou a ir para cá, para lá, para cá, e houve uma grande gritaria, houve um grande desespero de todos os discípulos. Um grande desespero de todos os discípulos. Quando um deles, Jesus, acorde, Jesus. Por favor, Jesus, não vê o que ocorre. Há uma grande tempestade ao nosso redor e o Senhor continua aí orando, dormindo. Por que o Senhor não vem nos acudir? E Jesus se levanta e acalma o mar, acalma o céu, acalma a tempestade. E fala: ó homens de pouca fé, até quando deverei vos suportar? Enquanto os apóstolos diziam: és tu, Filho de Deus, és tu o enviado, és tu o prometido. Até quando, meus irmãos, nós vamos perturbar Jesus com a nossa falta de confiança em Deus? Até quando nós vamos nos revoltar mediante as tempestades que a vida vai nos apresentar? Até quando, meus irmãos, nós vamos adiar na nossa vida? Até quando nós vamos adiar na nossa vida a responsabilidade de agir com Jesus como trabalhadores da vinha, os trabalhadores da última hora, para que nós possamos espalhar as sementes do Evangelho ao nosso redor, por todos os cantos, por todos os lugares onde andarmos, né? Florescer aonde Deus nos plantou, distribuir flores ao nosso redor, que possamos sim pregar o Evangelho com os nossos sentimentos, com os nossos atos, com as nossas palavras e com a nossa relação com o nosso próximo, porque como foi falado e bendito no Evangelho de Jesus Cristo, né? Que nós precisamos realmente espalhar, né, as luzes do Evangelho, espalhar a boa nova, porque a boa nova e a boa notícia é que nós somos filhos muito amados pelo Pai e que nós somos espíritos imortais. Imortais. Estamos vivendo aqui só um momento, um sopro da nossa existência eterna e vivendo experiências que podem ser muito importantes e significativas para a gente dar esse salto, né? Esse salto libertador, né?
para a gente conseguir essa liberdade que vai nos livrar de todos os sentimentos de ruins, sentimentos pesados, sentimentos negativos, que vai nos alçar, né, à condição de espíritos melhores, de espíritos regenerados, que merecerão esse novo mundo que virá. Estamos, irmãos, passando por esse momento de transição, estamos passando por esse momento de dificuldades, de dores, de medo, que tenhamos, irmãos, que possamos aproveitar esse instrumento que é a doutrina espírita para fortalecer a nossa intimidade, com a confiança de não cair um fio de cabelo, né? Um fio de cabelo da nossa cabeça, sem que Deus permita. Confiemos no amor de Deus, confiemos no amor do Pai por todas as suas criaturas e tenhamos bom ânimo. Vamos aí seguir caminhando nas pegadas de Jesus Cristo e trazendo os seus exemplos, os seus ensinamentos para a nossa vida e para todos que estão ao nosso redor. Eu quero agradecer muito a oportunidade de trazer essa mensagem para vocês, porque é maravilhoso ter uma porta de trabalho, né? Para a gente poder aí divulgar essas sementes de Jesus Cristo e que possam, irmãos, ser essas palavras tão importantes para todos vocês, como está sendo para mim. Muito obrigado e que Deus esteja em todas as mentes, em todos os corações, em todas as casas, em todos os lugares, viu? Que assim seja.